Olá pessoal, tudo bem? Hoje mais um vídeo do nosso canal e hoje eu quero falar um pouco, na verdade, sobre um resumo do Antigo Testamento, de algumas partes importantes que eu acho interessante. E no próximo vídeo a gente vai começar em Gênesis, que é o primeiro capítulo, tá? Então vamos lá. Na verdade, o Antigo Testamento ele corresponde a 75% da Bíblia, tá? Então é um volume de leitura muito grande, mas muito importante, tá? Até a questão aqui de uma contrarreferência, mais uma vez, por já a gente exercitar essa questão, a segunda carta de Timóteo, que são as cartas de Paulo, capítulo 3, versículo 12 a 16, Paulo faz uma recomendação a Timóteo sobre a importância de todas as escrituras. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensinamento, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda obra. Então, já entrando nesse contexto, a primeira parte do Antigo Testamento, que é a maior, que é o Pentateuco, tem 5 livros, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, pegando esse gancho da questão da repreensão de Deus, Gênesis, o primeiro livro, na verdade, ele não é um livro regulatório. Ele não fala sobre regras, diferente de Êxodos, Levítico, Número e Deuteronômio. Gênesis, na verdade, é só uma narrativa histórica, tá? Aí depois, os livros subsequentes, os 4 próximos livros, que é Êxodos, Levítico e Número e Deuteronômio, tem normas para a comunidade judaica, né? A gente vai entrar nesse contexto mais para frente. Então, Paulo coloca em pé de igualdade nessa contrarreferência tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento. Então, como eu falei, o Pentateuco de 5 são os 5 primeiros livros que corresponde à Torá, tá? Aí depois, a segunda parte tem os livros históricos, tá? Que é Josué, que é a sequência do Pentateuco, é muito importante, né? Juízes, que é um livro bem denso, bem difícil, tá? Depois vem Ruth, primeira, segunda Samuel, tá? Livro de Reis, tá? Os 2 livros, Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. E depois tem o livro de sabedoria e poético, que é Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos dos Cânticos. Que interessante desses aqui, que tanto Provérbios quanto Eclesiastes foram escritos para a mesma pessoa, tá? Que é o filho de Davi, tá? O filho de Davi escreveu esses 2 livros, tá? Que é Salomão. E os livros proféticos são os profetas, que tem os profetas maiores, que são 4, que é Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, tá? E os menores, que vai de são vários, né? Que vai de Oséias até Malaquias. Eu não vou falar o nome de cada um para não ficar muito extenso, tá? Tem vários profetas, na verdade, mas eu não vou falar porque vai ficar muito longo, tá? Então, entrando aqui um pouquinho no Pentateuco, o primeiro livro de Gênesis, tá? Que eu acho um livro muito legal, particularmente, tá? Que eu já falei para vocês que ele é um livro de narrativa, não regulatório, então acaba que ele é mais legal de ler, né? Mas Êxodo também é muito legal também. É, do, vamos falar aqui um pouquinho sobre, na verdade, Gênesis a gente já falou, né? A gente falou bastante da genealogia, né? Mas eu vou falar um pouquinho de novo. A primeira parte do livro de Gênesis, né? Fazendo um resumo rápido, depois a gente vai aprofundar, fala sobre a história da criação, aí depois vai falar a história dos patriarcas, né? Vai chegar de Abraão, Isaac e Jacó. Aí, na verdade, o que é importante a gente fazer essa comunicação? Qual que é a comunicação entre o livro de Gênesis e o livro de Êxodos? É a história de José do Egito, que é o filho preferido de Abraão. José vai para o Egito, ele vira rei lá, aí por conta disso, na época lá da escassez, a família toda vai para o Egito, e de lá os hebreus, no caso os judeus, eles povoam lá o Egito. Tá? Aí depois de 400 anos começa o desenrolar da história de Êxodos. Então Êxodos, na verdade, ele simboliza a libertação do povo de Deus, tá? Que é a saída do povo de Deus do Egito. E uma coisa que eu acho muito interessante, que é uma contrarreferência que eu preciso citar aqui também, é o que simboliza a Páscoa judaica. É a libertação do povo do Egito, tá? Então, é a libertação do povo de Deus, dos filhos de Deus do Egito. Fazendo uma contrarreferência para a nossa Páscoa cristã,
O que é a nossa Páscoa cristã? É a ressurreição do Filho primogênito de Deus. Ele, na verdade, morreu para nos salvar, tá? Então, é a vitória de Jesus, uma vitória de Jesus sobre a morte e do pecado. Então, é a vitória do Filho unigênito de Deus. Então, na verdade, resumindo, a Páscoa judaica simboliza a libertação dos filhos de Deus do Egito e a nossa Páscoa simboliza a ressurreição do Filho unigênito de Deus, de Jesus Cristo. Na verdade, na nossa salvação, Jesus morreu para nos salvar. Então, olha que interessante. Obviamente, né, são em datas diferentes, né, as duas Páscoas. Então, entrando no contexto dos próximos 4 livros do Pentateuco, que são livros regulatórios, Levítico, ele é um livro que tem uma finalidade de reflexão da santa natureza de Deus, tá? Ele é um livro que detalha a construção do tabernáculo, que é o ambiente onde Deus vai habitar entre os israelitas, tá? No deserto, tá? Então esse é o livro, ele é um livro um pouco cansativo, que ele tem muito detalhezinho sobre a construção do tabernáculo, ele fala até de medida, então é um pouco cansativo. Números, ele dá a sequência. Só falando sobre esses 4 livros, a contextualização dele é sobre o trajeto do povo ali no Egito. Então, na verdade, Levítico ele vai se situar regionalmente falando, geograficamente falando, ali no Monte Sinai. Números, ele vai do caminho de Monte Sinai até o povo caminhando até o sul da Terra Prometida. Tá? Então, esses primeiros 2 livros, o contexto deles, na verdade, os 3 primeiros, né? Na verdade, Êxodo saindo do Egito, Levítico e Números, tem uma linha de tempo de 2 anos. Só que o que acontece? Quando chega em Números, o pessoal está no sul, lá, chegando à terra de Cananeu, por causa da rebelião deles, a desobediência do Senhor, tem todo o desenrolar, aí eles permanecem mais 38 anos no deserto. Que aí depois vem o próximo livro, que é o livro de Deuteronômio, que é quando eles chegam na outra entrada da Terra Prometida, que é o leste da Terra Prometida, que depois a gente vai falar também sobre o cerco de Jericó, que é a entrada por Jericó, que é o leste da Terra Prometida. Tá? Então esse livro, contextualizando ele, na verdade, são as ordens finais para dar entrada na Terra Prometida através do comando de Josué, mas antes disso tem o último discurso de Moisés, antes dele morrer, e depois disso vai dar sequência ao livro de Josué, que é a entrada do povo de Israel na Terra Prometida. Então, resumindo, o Pentateuco é isso, tá? Que é os 5 primeiros livros, e separado tem os livros proféticos também, tem uns outros livros, que a gente vai contextualizar depois. Vamos falar um por um mais para frente. Pessoal, eu espero que tenha sido o mais claro possível, tá? Esse resumo. A ideia agora é a gente entrar em cada livro separado, tá? Agradeço pelo tempo de vocês aqui. Nos ajude a espalhar a palavra do Senhor. Curte nosso canal, compartilha e até a próxima.